Tanto faz se você morrer, mãe. Essas palavras perfuraram meu coração enquanto eu segurava o peito, sentindo que ia desmaiar. Peguei minha bolsa em silêncio e chamei um táxi sozinha. Há 2 semanas isso aconteceu, mas parece que foi há uma vida inteira. Meu nome é Marta. Tenho 69 anos. Esta é a história de como algumas ligações da sala de emergência transformaram indiferença em desespero, e de como um filho aprendeu que existe um preço para esquecer quem te deu a vida. A dor começou como uma garra apertando meu peito. Não era aquela pontada rápida que some quando você muda de posição. Era diferente, profunda, irradiando para o braço esquerdo como se alguém tivesse enfiado um ferro em brasa dentro das minhas veias. Sentei na beirada da cama, suando frio, sentindo o coração bater descompassado. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 6h40 da manhã, terça-feira. O sol nem tinha nascido direito ainda. Peguei o celular com a mão tremendo. Os dedos mal conseguiam desbloquear a tela. Procurei o nome dele na agenda. Diego, meu filho, meu único filho. Aquele que eu carreguei no colo por 42 anos, desde que nasceu até hoje, mesmo depois de viúva, mesmo depois de cansada, mesmo depois de velha. Toquei no nome dele. Chamou uma vez, 2, 3. Meu peito apertava mais a cada toque. Alô? A voz dele saiu arrastada, irritada, aquela voz de quem foi acordado e não gosta. Diego. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Filho, não estou bem. Estou com uma dor no peito muito forte. Acho que preciso ir para o hospital. Ouvi um barulho do outro lado, ele se mexendo na cama. E então ouvi aquela voz, a voz dela, Bruna, minha nora. O veneno que entrou na minha família e envenenou meu filho contra mim. De novo, Diego, toda semana é uma coisa. Sua mãe é uma dramática, não aguento mais isso. Senti meu estômago revirar. Não pela dor física, mas porque ouvi aquilo. Porque ele não defendeu. Porque ele não disse, Bruna, é minha mãe, respeita. Nada, só o silêncio pesado dele. Mãe, ele suspirou. Aquele suspiro longo, cansado, como se eu fosse o peso na vida dele. A senhora sempre exagera. Semana passada era a pressão. Mês passado era tontura. Deve ser ansiedade de novo. Minha mão apertou o telefone. A dor no peito aumentou. Ou era o coração, ou era a alma. Já não sabia mais diferenciar. Diego, por favor, filho. É diferente dessa vez. Eu sei o que estou sentindo. Meu pai teve problema no coração. Você sabe disso. Eu só preciso que você me leve no hospital. Só isso. Por favor. Outro silêncio. Mais longo. Mais pesado. Ouvi a voz dela de novo. Mais alta agora, sem se importar se eu estava ouvindo. Fala pra ela ligar pro SAMU. Você tem reunião cedo hoje, Diego. Não vai perder seu dia de novo por causa dessas frescuras dela. Meu coração apertou mais. Não pela dor física, pela palavra. Frescura. Minha nora achava que meu coração parando era frescura. Mãe! A voz dele mudou. Ficou fria, distante. Aquela frieza que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não aguento mais isso. Não aguento mais essa dependência. A senhora liga para mim por qualquer coisa. Eu tenho minha vida, tenho minha família, tenho minhas responsabilidades. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, silenciosas, quentes. Diego, eu sou sua mãe. E eu sou seu filho, não seu enfermeiro. Ele gritou. Gritou comigo. Pela primeira vez na vida, meu filho gritou comigo. Tanto faz se você morrer, mãe. Liga pro SAMU, liga para quem quiser, mas me deixa em paz. O silêncio que veio depois foi pior que o grito, porque ouvi o clique. Ele desligou. Desligou na minha cara, enquanto eu estava com dor no peito, enquanto eu estava pedindo ajuda, enquanto eu estava morrendo. Fiquei parada ali, sentada na beirada da cama, segurando o telefone contra o peito. As palavras dele ecoavam na minha cabeça como um sino fúnebre. Tanto faz se você morrer, mãe. Tanto faz. Tanto faz. Como se minha vida não valesse nada. Como se eu fosse um incômodo, um peso, uma obrigação chata. A dor no peito aumentou. Irradiou pro braço, pro pescoço, pra mandíbula. Eu sabia o que era. Meu pai morreu de infarto aos 67 anos. Eu estava com 69. Levantei devagar. Cada movimento era uma agonia. Fui até o guarda-roupa, peguei uma blusa, vesti por cima do pijama, mãos tremendo. Peguei minha bolsa. Coloquei meus documentos,
minha carteirinha do convênio, meus remédios de pressão, tudo com calma, com aquela calma estranha de quem sabe que pode estar vivendo seus últimos minutos. Desci pro térreo do prédio segurando no corrimão. Cada degrau era uma montanha. O porteiro, seu Nestor, estava lendo jornal na guarita. Quando me viu, levantou rápido. Dona Marta, a senhora tá bem? Tá pálida. Seu Nestor. Minha voz saiu fraca. Pode chamar um táxi para mim? Preciso ir pro hospital. Ele pegou o telefone na hora, nervoso. Vou ligar pro seu filho, Dona Marta. Não. Falei firme, mesmo com a voz fraca. Não liga para ele, só o táxi. Seu Nestor me olhou com aqueles olhos cheios de pena. Aquela pena que dói mais que a própria dor. Ele não perguntou mais nada. Só ligou pro táxi. 5 minutos depois, eu estava no banco de trás de um Corolla branco, cheirando a aromatizante de carro e cigarro velho. O motorista, um senhor de uns 50 anos, olhava para mim pelo retrovisor. Hospital de Clínicas, por favor. Falei. A senhora tá bem? Quer que eu corra? Só dirige com cuidado. Durante o trajeto, olhei pela janela. Porto Alegre acordando. Padarias abrindo. Gente correndo pro ponto de ônibus. Carros no trânsito. A vida seguindo. E eu ali, sozinha, sentindo meu coração falhar, pensando nas palavras do meu filho. Tanto faz se você morrer. Cheguei na emergência. O motorista me ajudou a descer. Não quis cobrar a corrida. Fica com Deus, mãe. Ele disse. Um estranho me chamando de mãe com mais carinho que meu próprio filho. A recepção do hospital era aquele branco frio e asséptico, cheiro de álcool e desinfetante, barulho de maca rodando, gente chorando, médico sendo chamado no alto-falante. Me arrastei até o balcão. Dor no peito. Foi tudo que consegui falar. 10 minutos depois, estava numa maca, com eletrodos grudados no meu peito, uma enfermeira tirando meu sangue, outra medindo minha pressão. Tudo acontecendo rápido, mas para mim parecia em câmera lenta. O teto do hospital era branco, cheio de manchas de umidade. Fiquei olhando para aquelas manchas, ouvindo o bip das máquinas, sentindo a agulha no meu braço. Um médico jovem apareceu. Cabelo curto, jaleco branco impecável, estetoscópio no pescoço. Olhou para o monitor, franziu a testa. Senhora Marta, ele disse sério. A senhora teve um princípio de infarto. Está vendo essas alterações aqui no eletro? O coração da senhora está pedindo socorro. Vamos precisar interná-la, fazer cateterismo, ver se há obstrução nas artérias. Eu só balancei a cabeça. A senhora veio sozinha? Ele perguntou, olhando em volta. Vim. Tem alguém que possamos avisar? Família? Engoli seco. Senti o gosto salgado das lágrimas que eu estava segurando. Não precisa avisar ninguém, doutor. Ele me olhou com aquela expressão de médico que viu muita solidão na vida. Mas não insistiu. Só anotou alguma coisa na prancheta e saiu. Me levaram para um quarto. Quarto 312. Uma janela pequena com vista para um estacionamento. Uma cadeira de plástico azul no canto. Uma mesinha de cabeceira com uma jarra de água. E eu, sozinha, deitada numa cama de hospital, com soro no braço e eletrodos no peito, sentindo meu coração tentar continuar batendo. A primeira noite foi a pior, não pela dor física, mas porque toda vez que ouvia passos no corredor, meu coração dava um pulo. Era ele? Diego tinha vindo? Tinha se arrependido? Mas os passos sempre passavam reto. Sempre era outra visita, para outro paciente, de outra família. No quarto ao lado, ouvia uma família inteira. Risos, conversas, alguém trazendo comida caseira. O cheiro de bolo de cenoura invadiu meu quarto. Meu estômago roncou. Mas não era fome de comida. Era fome de afeto. E foi aí, na segunda noite de internação, deitada naquela cama fria, ouvindo o bip da máquina que monitorava meu coração quebrado, que peguei meu celular e abri minha agenda. Percorri os nomes com o dedo. E então vi 2 nomes que não via há algum tempo. 2 nomes que me fizeram respirar fundo. Sorrir, um sorriso pequeno, mas perigoso. Toquei no primeiro nome. Chamou 2 vezes. Alô, Marta, que surpresa! Tudo bem? Olhei para o teto branco do hospital. Cecília, preciso de você. E traga o Rogério junto. Tenho trabalho para vocês. Doutora Cecília chegou no dia seguinte pela manhã. Alta, cabelos grisalhos presos num coque elegante, tailleur cinza impecável, aquele andar firme de quem já enfrentou juízes carrancudos e ganhou. Ela era minha advogada há 23 anos, mas mais que isso, era minha amiga. Uma das poucas que sobraram depois que fiquei viúva.
Atrás dela veio Rogério, meu contador. Baixinho, gordinho, óculos de grau grosso, sempre com aquela pasta preta debaixo do braço cheia de papéis organizados. Ele cuidava das minhas finanças desde que meu marido morreu. Sabia de cada centavo que eu tinha, de cada aluguel que recebia, de cada investimento que fiz. Cecília puxou a cadeira de plástico azul e sentou do meu lado. Segurou minha mão. As mãos dela eram frias, firmes. Marta, o que aconteceu? Fiquei apavorada quando você ligou. Contei tudo. Desde a dor no peito na terça de manhã até a ligação para o Diego. A voz da Bruna ao fundo. O grito dele. Tanto faz se você morrer, mãe. O desligamento. O táxi. O hospital. Os 5 dias sozinha. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Nenhuma mensagem. Cecília apertou minha mão mais forte. Vi uma lágrima descer pelo rosto dela. Esse menino perdeu a noção. Ela disse, a voz tremendo de raiva. Mas o que você quer fazer, Marta? Olhei para ela. Depois para o Rogério. Respirei fundo. Quero mudar tudo. Testamento. Procurações. Beneficiários da Previdência Privada. Tudo. Quero tirar o Diego de tudo. Rogério tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa, colocou de volta. Aquele jeito meticuloso dele. Dona Marta, a senhora tem certeza? É seu único filho. Tenho certeza absoluta, Rogério. Ele deixou claro que minha vida não importa. Então meus bens também não vão importar para ele. Cecília abriu a pasta dela. Tirou papéis, uma caneta. Vamos fazer tudo certinho. Legal. Incontestável. Seus 3 imóveis comerciais? Quero doar para o Instituto de Caridade São Vicente de Paulo. Eles fazem trabalho lindo com famílias carentes. Rogério anotou tudo. E a Previdência Privada? São quase R$ 200.000 acumulados. Quero deixar para Marcela, minha sobrinha. Ela sempre foi carinhosa comigo. E o apartamento? Cecília perguntou. Vou vender. O dinheiro eu quero dividir entre o lar de idosos da Paróquia São Pedro e a Associação do Coração. Metade para cada. Rogério calculou mentalmente. O apartamento da senhora vale uns R$ 400.000. São 200.000 para cada instituição. Perfeito. Cecília olhou para mim séria. Marta, você entende que está deserdando seu filho? Ele pode contestar judicialmente. Pode tentar. Mas tenho motivos justos. Abandono afetivo. Negligência com idoso. Tentei contato. Pedi ajuda numa emergência médica real e fui rejeitada. Tenho o histórico de ligações. Tenho testemunha do porteiro. Tenho o relatório médico dizendo que cheguei sozinha com princípio de infarto. Tenho o registro de 5 dias internada sem uma visita. Isso é prova suficiente? Cecília sorriu. Aquele sorriso afiado dela. Mais que suficiente. Vou redigir tudo hoje mesmo. Amanhã trago para você assinar. E vamos já registrar em cartório. Vai ser blindado. Quando eles saíram, fiquei sozinha de novo. Mas dessa vez a solidão era diferente. Não era aquela solidão de abandono. Era uma solidão de escolha, de decisão, de força. Fiquei mais 3 dias internada. Fizeram o cateterismo. Colocaram 2 stents nas minhas artérias. O médico disse que eu tinha tido sorte, que se tivesse demorado mais 1 hora, talvez não estivesse ali para contar história. No dia da alta, Cecília veio me buscar. Me levou para casa no carro dela. Quando entrei no meu apartamento, senti o cheiro de mofo, de abandono. As plantas da varanda estavam murchas. A pia tinha uma xícara de café que eu tinha deixado na terça de manhã, 1 semana atrás. A vida tinha congelado. Sentei no sofá. Aquele sofá bege que eu comprei quando o Diego tinha 10 anos. Quantas vezes ele pulou nesse sofá? Quantas vezes assistimos desenho juntos? Quantas vezes ele dormiu no meu colo aqui? Chorei. Pela primeira vez desde aquela terça-feira, chorei. Chorei alto, chorei feio, chorei tudo que tinha segurado. Chorei pela mãe que fui, pelo filho que criei, pelo filho que perdi, pela traição, pela solidão, pela dor física e pela dor da alma. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até os olhos incharem. E então sequei o rosto, levantei, fui até a cozinha, abri a geladeira. Vazia. Peguei o telefone, liguei para o mercado. Quero fazer um pedido para entrega. Voltei a viver. Devagar, 1 dia de cada vez. Acordava cedo, tomava meus remédios, fazia caminhada leve no parque. Voltei às missas de domingo na paróquia São Pedro. Padre Augusto, que me conhecia há décadas, veio falar comigo depois da missa. Dona Marta, fiquei sabendo que a senhora esteve internada.
Está bem? Contei a ele. Não tudo, mas o suficiente. Ele segurou minhas mãos. Às vezes Deus permite que passemos por desertos para nos fortalecer. A senhora vai sair dessa mais forte. Comecei a frequentar o grupo da terceira idade da paróquia. Jogos de cartas, bingo beneficente, aulas de artesanato, mulheres como eu, viúvas, solitárias, mas lutadoras. Foi numa dessas tardes, 2 semanas depois da alta, que minha sobrinha Marcela apareceu. Tocou a campainha. Quando abri a porta, ela estava com um buquê de flores e uma panela de sopa. Tia Marta, fiquei sabendo que a senhora esteve internada. Por que não me avisou? Deixei ela entrar. Marcela tinha 38 anos, era psicóloga, divorciada, sem filhos. Sempre foi carinhosa comigo. Sempre ligava, sempre lembrava do meu aniversário, sempre me convidava para as festas de fim de ano dela. Não quis preocupar ninguém, minha filha. Ela esquentou a sopa. Serviu para nós duas. Sopa de legumes com macarrão. Cheirosa, quentinha. Comemos em silêncio. Depois, ela lavou a louça, arrumou a cozinha. Tia, o Diego sabe que a senhora esteve internada? Tomei um gole de água. Sabe, foi ele quem eu liguei pedindo ajuda. O rosto dela fechou. E ele não veio? Não só não veio, como disse que tanto fazia se eu morresse. Marcela ficou pálida. Colocou a mão na boca. Tia, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração apertou. Pode falar. Ela pegou o celular. Abriu o Instagram. Me mostrou o perfil da Bruna. Posts perfeitinhos. Fotos na academia. Fotos de comida saudável. Poses de yoga. Mas não era isso que ela queria me mostrar. Ela foi nos stories salvos, numa pasta chamada Reflexões. Apertei os olhos para ler. Bruna tinha feito uma enquete. Como vocês lidam com familiares manipuladores? Abaixo, ela respondia. Aprendi que amor não é obrigação. Se alguém só te procura quando precisa, você tem o direito de se proteger. Minha sogra sempre teve saúde perfeita, mas toda semana inventa uma doença para chamar atenção. Aprendi a dizer não. Senti algo virar no meu estômago. Continuei lendo. Outro post. Herdeiros conscientes sabem que precisam se blindar. Quanto mais você cede, mais eles exigem. Quando a família é tóxica, o melhor remédio é o distanciamento. Marcela deslizou para outro print. Um comentário de alguém perguntando: mas e se for sua sogra doente? Resposta da Bruna: deixa a natureza seguir seu curso. Cada um tem seu tempo. Não podemos sacrificar nossa vida por pessoas que já viveram a delas. Minha mão tremeu. Marcela segurou minha mão. Tia, tem mais. Ela me contou que tinha ido num churrasco na casa de amigos em comum do Diego e da Bruna. Ouviu uma conversa. A Bruna estava falando para o Diego sobre os aluguéis dos seus imóveis. Disse que quando a senhora fosse, eles iam receber quase R$ 8.000 por mês dos 3 pontos comerciais, que iam usar para abrir uma academia grande, numa região nobre. Ela já tinha até calculado o investimento. Respirei fundo. R$ 8.000. Os 3 imóveis comerciais que eu comprei com o dinheiro do seguro de vida do meu marido, com o suor de anos trabalhando como técnica administrativa na prefeitura. Tijolo por tijolo. E tem mais, tia. Marcela hesitou. Ela estava pesquisando sobre interdição judicial. Comentou com uma amiga advogada que se a senhora precisasse de mais internações, eles poderiam alegar incapacidade e assumir seus bens enquanto a senhora ainda estivesse viva, para proteger o patrimônio familiar. O ar sumiu dos meus pulmões. Não era só negligência, não era só descaso. Era um plano, um projeto, deixar a velha adoecer, deixar a velha fragilizar. E então, assumir tudo, me declarar incapaz, me trancar num asilo barato e ficar com meus imóveis, minha previdência, meu apartamento. Olhei para Marcela. Ela tinha lágrimas nos olhos. Tia, eu não sabia se te contava ou não, mas não consegui ficar calada. Segurei a mão dela. Você fez certo, minha filha. Quando Marcela foi embora, fiquei sentada no sofá. A noite caindo, Porto Alegre acendendo suas luzes lá fora. E eu ali, na penumbra, entendendo finalmente a dimensão da traição. Não era só o Diego, era a Bruna manipulando ele. Mas ele deixou, ele escolheu. Escolheu o conforto, escolheu o dinheiro futuro, escolheu a mulher, escolheu tudo, menos a mãe. Peguei o telefone, liguei pro Rogério. Rogério, preciso acelerar tudo. Quero resolver isso rápido. E tem mais uma coisa. Tinha mais uma coisa, sim.
Porque se eles achavam que iam ficar com meu patrimônio me declarando incapaz, eu ia mostrar para eles o quanto eu ainda estava lúcida, competente e estratégica. Mas antes, eu precisava de provas, provas concretas, provas que nem o melhor advogado deles conseguiria contestar. E eu sabia exatamente como conseguir essas provas. Na segunda-feira seguinte, acordei com um propósito. Não era mais aquela Marta quebrada que tinha voltado do hospital. Era uma Marta diferente, mais fria, mais calculista. Se queriam me tratar como inimiga, eu ia jogar o jogo deles, só que melhor. Liguei para o Rogério cedo, 8 da manhã. Rogério, quero um levantamento completo da situação financeira do Diego. Você ainda tem acesso às informações dele como contador da família? Tenho sim, dona Marta. Até o ano passado eu fazia a declaração de imposto de renda dele. Posso puxar tudo. Quero saber. Salário atual, despesas fixas, dívidas, financiamentos, cartão de crédito, tudo. Rogério ficou quieto por um momento. A senhora suspeita de algo específico? Suspeito que ele está vivendo acima das posses. E quero provar. Vou levantar tudo até amanhã. Desliguei. Fiz meu café, sentei na varanda. O sol de março batendo no meu rosto. Porto Alegre barulhenta lá embaixo. Ônibus, carros, gente correndo, a vida acontecendo. E eu ali, tramando. Rogério me ligou na terça à tarde. Voz preocupada. Dona Marta, a senhora precisa ver isso pessoalmente. Posso passar aí? 1 hora depois, ele estava sentado na minha mesa de jantar, papéis espalhados na frente. O Diego ganha líquido R$ 7.200 por mês como gerente comercial da Lumitec. Não é pouco, mas olha só os gastos. Ele foi me mostrando. Financiamento do carro, R$ 1.800. Aluguel do apartamento em Três Figueiras, bairro Nobre, R$ 3.500. Condomínio, R$ 700. Cartão de crédito, fatura média de R$ 4.000 por mês. Academia da Bruna, R$ 500 dela, 300 dele. Restaurantes, roupas, viagens. Rogério, como ele paga tudo isso? Não paga, olha aqui. Ele me mostrou extratos. Ele tem R$ 2.000 negativos na conta. Tem um cheque especial de 10.000 que já usou 8.000. Tem 3 cartões de crédito estourados. E olha isso, ele pôs na frente um papel diferente. Ele pegou um empréstimo consignado de R$ 50.000 em janeiro. Tá pagando 1.200 por mês. Senti um frio na barriga. 50.000? Pra quê? Segundo o que consegui apurar, eles deram entrada numa franquia de academia. A Bruna quer abrir o próprio espaço. Fechei os olhos. Entendi tudo. Eles não tinham dinheiro. Estavam afundados em dívidas. E estavam contando com a minha herança para salvar a situação financeira deles. Eu não era mãe. Era plano de negócio. Tem mais, dona Marta. Rogério respirou fundo. Eles foram numa imobiliária no mês passado. Pediram avaliação de um imóvel comercial na Zona Norte. Para virar academia. O aluguel é R$ 5.000 por mês. O corretor me disse que eles afirmaram que iam ter uma entrada grande em breve. Herança de família. Minha mão fechou em punho. Eles estão gastando meu dinheiro antes de eu morrer. É exatamente isso. Peguei os papéis. Olhei um por um. 50.000 de empréstimo. 8.000 negativos. Cartões estourados. Um apartamento de 3.500 que eles não podiam pagar. Um carro financiado. E contando com 8.000 de aluguel dos meus imóveis para sustentar o estilo de vida que escolheram. Rogério, cadê aquele termo que você me fez assinar em 2020, quando renovamos o contrato dos imóveis? Ele procurou na pasta. Tirou um documento. Esse? Li. Era o contrato de locação dos 3 pontos comerciais. Um na Avenida Assis Brasil. Aluguel de R$ 3.200. Um na Zona Sul. 2.800. Um no centro. 2.400. Total, R$ 8.400 por mês líquidos, depois de impostos e taxas. E se eu vender esses imóveis, quanto vale? Rogério calculou. O da Assis Brasil vale uns 350.000. O da Zona Sul, 300.000. O do centro, 250.000. Total, R$ 900.000. Quase R$ 1 milhão, que eles achavam que iam herdar, que já estavam gastando mentalmente, que já estavam prometendo para banco, para franquia, para corretor. E minha previdência privada? R$ 197.000. Atualizado até ontem. Meu apartamento? Último valor de mercado que pesquisei, 420.000. Fiz as contas de cabeça. 900.000 dos imóveis.
197 mil da Previdência, 420 mil do apartamento. Total, R$ 1.517.000. 1,5 milhão. Era isso que eu valia para o meu filho. Não meu colo, não meus conselhos, não minha história, não meu amor. R$ 1,5 milhão. Rogério, quero que você faça uma coisa. Quero laudos médicos atualizados atestando minha plena capacidade mental. Quero teste neurológico, psiquiátrico, tudo. Incontestável. Vou agendar com os melhores especialistas que conheço. Na quinta-feira, passei o dia inteiro em consultas. Neurologista primeiro, doutora Helena Azevedo. Ela me fez testes de memória, de raciocínio lógico, de coordenação motora. Respondeu perguntas sobre datas, nomes, acontecimentos. Me pediu para desenhar um relógio para repetir sequências numéricas. Dona Marta, a senhora tem uma lucidez invejável para qualquer idade. Seu cérebro está funcionando perfeitamente. Depois fui no psiquiatra, Dr. Marcelo Fonseca. Ele me fez perguntas mais profundas sobre minha rotina, meus sentimentos, meus relacionamentos. Contei a verdade. Contei sobre o Diego, sobre o hospital, sobre a negligência. A senhora está passando por um processo de luto, ele disse. Luto pela relação que tinha com seu filho. Mas está processando isso de forma saudável. Não vejo nenhum sinal de depressão profunda ou incapacidade de discernimento. Pelo contrário, vejo uma mulher forte, tomando decisões difíceis, mas necessárias. Saí de lá com 2 laudos assinados, carimbados e protocolados. Incontestáveis. Foi no sábado que tudo mudou de novo. Estava regando as plantas da varanda quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Marta? Aqui é Cristiane, do Salão Beleza Pura. Franzi a testa. Conhecia o salão. Era onde a Bruna fazia unhas, cabelo, aquelas coisas todas. Pois não? A senhora é sogra da Bruna, né? Olha, eu não devia estar ligando, mas... A Bruna ficou devendo aqui no salão. 4 meses de crédito. Dá R$ 2.300. Ela disse que ia acertar quando recebesse uma herança, que a sogra estava doente. Mas faz meses e nada. A dona do salão tá processando ela. Meu sangue gelou. Ela disse isso? Que ia pagar quando eu morresse? Disse sim, dona Marta. Desculpa ser direta. Mas ela falou que era questão de tempo, que a senhora tinha problema no coração. Agradeço, desliguei, sentei na cadeira da varanda. As pernas fraquejaram. Eles não estavam só contando com minha herança. Estavam usando minha morte futura como garantia para dívidas presentes. Na segunda-feira seguinte, algo ainda pior aconteceu. Estava voltando da feira quando o porteiro me chamou. Dona Marta, seu filho passou aqui no sábado. Meu coração acelerou. E o que ele queria? Perguntou se a senhora ainda morava aqui, se estava bem de saúde. Perguntou se recebia muita visita. Seu Nestor olhou para mim com preocupação. Dona Marta, ele perguntou se a senhora tinha algum problema de memória, se esquecia as coisas, se estava confusa. O chão sumiu debaixo dos meus pés. E o que você respondeu? Falei a verdade, que a senhora é lúcida, paga condomínio em dia, conversa normal, não tem nenhum problema. Subi pro apartamento com as sacolas da feira. Coloquei tudo na geladeira automaticamente, mas minha cabeça estava longe. Diego estava levantando informações, estava preparando o terreno, ia tentar me declarar incapaz. Liguei para Cecília imediatamente. Cecília, eles estão começando a se movimentar. Preciso agir rápido. O testamento já está pronto, Marta. Só falta você assinar e reconhecer firma. Então vamos fazer isso hoje. Encontrei com ela no cartório às 3 da tarde. Assinei tudo. Testamento. Doações em vida dos imóveis comerciais para o Instituto São Vicente. Mudança de beneficiário da Previdência Privada. Procuração revogada. Tudo registrado, carimbado, arquivado. Agora ninguém mexe mais nisso, Marta. Está blindado. Voltei para casa mais leve, mas a raiva ainda queimava no meu peito. Não bastava proteger meus bens. Eu queria que eles soubessem. Queria que eles sentissem o que eu senti. A traição, a dor, a humilhação. Foi aí que Marcela me ligou naquela noite. Tia, você tá sentada? Estou. Por quê? Consegui uma informação. A Bruna tem um amante. Meu coração disparou. Como assim? Uma amiga minha malha na mesma academia que ela. Viu a Bruna num motel na Zona Norte com um personal trainer. Tirou foto. Me manda essa foto, agora. 2 minutos depois, a foto chegou no WhatsApp. Bruna saindo de um motel.
Bruna beijando um homem moreno, forte, tatuado. A placa do motel nítida atrás. A data e hora no canto da imagem. 3 semanas atrás. Meio-dia de uma terça-feira. Salvei a foto. Sorri. Um sorriso gelado. Marcela, você é um anjo. Tia, o que você vai fazer? Justiça, minha filha. Só justiça. Na manhã seguinte, contratei um investigador particular, Paulo Henrique, ex-policial civil, aposentado, que fazia trabalhos de investigação. Cecília me indicou. Seu Paulo, quero que você siga minha nora. Quero fotos, vídeos, comprovação de tudo. Traição, lugares que frequenta, com quem se encontra, tudo. Ele trabalhou durante 2 semanas e me entregou um dossiê completo. Fotos da Bruna entrando no motel 4 vezes diferentes, sempre com o mesmo homem. Vídeos dela mentindo pro Diego, dizendo que estava em atendimento com clientes. Prints de conversas no celular dela que ele conseguiu capturar quando ela deixou o aparelho na mesa da academia. Conversas explícitas, planos de pegar a herança e viajar pro Nordeste com o amante. Abrir a academia e deixar Diego cuidando da loja enquanto ela aproveitava. Li cada página daquele dossiê. Senti nojo, senti raiva, mas também senti poder, porque agora eu tinha munição, mas ainda faltava a última peça do quebra-cabeça. Precisava do próprio Diego, precisava ouvir da boca dele, confirmar tudo. Foi quando tive a ideia, uma ideia perigosa, mas necessária. Peguei o telefone, liguei pro Diego. Depois de 3 meses sem falar, ele atendeu surpreso. Mãe? Diego. Precisamos conversar. Mãe, eu sinto muito, por tudo. Eu não devia ter... Não quero desculpas agora, Diego. Quero que você e a Bruna venham aqui amanhã às 2 da tarde. Preciso resolver assuntos de família. Ele hesitou. Que assuntos? Herança, partilha, futuro. Vocês não querem conversar sobre isso? Ouvi a respiração dele acelerar. A gente vai, mãe. Com certeza. Às 2 horas. Estaremos aí. Desliguei. Olhei para o teto. Respirei fundo. A armadilha estava armada. O banquete da verdade seria servido. E dessa vez, eu não ia ser a que engolia seco. Ia ser a que fazia engolir. Acordei às 6 da manhã do dia seguinte. Não tinha dormido direito. Não por medo, mas por ansiedade. Aquela ansiedade boa, de quem sabe que está prestes a fazer justiça. Tomei banho demorado. Coloquei minha roupa mais bonita. Calça social preta, blusa branca de seda, sapato de salto baixo. Fiz o cabelo. Passei batom. Me olhei no espelho. 69 anos. Cabelos grisalhos. Rugas de expressão. Mas os olhos estavam vivos, afiados, perigosos. Liguei para Cecília. Está pronta para hoje? Estou. Vou chegar meia hora antes. Vou ficar no quarto, você me chama quando precisar. Combinado. Às 10 da manhã, comecei a preparar a casa. Tirei a mesa de jantar do lugar. Coloquei no centro da sala. Pus 3 cadeiras, uma de cada lado e uma na cabeceira. Minha cadeira. A cadeira do poder. No centro da mesa coloquei 3 pastas. Uma vermelha, uma azul, uma preta. Dentro de cada uma, a verdade. Documentos, fotos, provas. Fiz café, coloquei biscoitos num prato. Arrumei tudo como se fosse um chá de negócios. Porque era exatamente isso, um negócio, o negócio da minha dignidade. Cecília chegou às 13h30. Entrou, olhou para a mesa, sorriu. Você está pronta para isso? Nunca estive tão pronta na minha vida. Às 13h58, a campainha tocou. Respirei fundo. Fui até a porta. Abri. Diego estava com uma camisa social azul, calça jeans, cabelo penteado com gel. Parecia mais magro, olheiras profundas. Bruna ao lado dele, vestido colado, salto alto, bolsa de marca, óculos escuros na cabeça, sorriso falso. Oi, mãe. Diego tentou me abraçar. Dei um passo para trás. Entrem. O sorriso da Bruna vacilou. Eles entraram. Olharam para a mesa no centro da sala. Olharam para as pastas. Sentem. Apontei para as cadeiras. Eles sentaram. Eu sentei na cabeceira. Coloquei as mãos sobre a mesa. Olhei para eles em silêncio. 10 segundos. 20, 30. Diego começou a suar. Mãe, sobre aquele dia, eu não queria ter. Levantei a mão. Ele calou. Hoje quem fala sou eu. Vocês vão ouvir. Depois, se sobrar alguma coisa de vocês, podem tentar falar. Bruna cruzou os braços. Aquela postura defensiva. Mas vi o medo nos olhos dela.
Abri a pasta vermelha. Tirei o primeiro documento. Diego, você ganha R$ 7.200 por mês, correto? Ele piscou, surpreso. Sim. Você paga 1.800 de carro, 3.500 de aluguel, 700 de condomínio. Em média, 4.000 de cartão. Está com 8.000 negativos na conta, 3 cartões estourados e pegou 50.000 de empréstimo consignado, correto? O rosto dele ficou vermelho. Mãe, como você... Responde, está correto? Está. Olhei para Bruna. Você deve R$ 2.300 num salão de beleza. Disse para a dona que ia pagar quando sua sogra morresse, correto? O rosto dela ficou pálido. Eu não... Quem te disse? Correto? Eu disse isso, mas foi. Mas foi o quê? Brincadeira? Você usou minha morte futura como garantia de dívida presente. Silêncio pesado. Tirei outro papel. Extrato bancário. Vocês foram numa imobiliária. Pediram avaliação de um ponto comercial para a academia. Aluguel de R$ 5.000. Disseram para o corretor que iam ter uma entrada grande. Herança. Quando eu morresse, vocês iam receber 8.000 de aluguel dos meus imóveis. Ia financiar o sonho de vocês. Diego começou a chorar. Mãe, eu sinto muito, a gente está afundado em dívidas, eu estava morrendo, Diego. Bati na mesa. Eles pularam. Eu estava com princípio de infarto. Eu te liguei pedindo socorro, e você disse que tanto fazia se eu morresse. Minha voz ecoou no apartamento. Diego chorava. Bruna olhava para o chão. Sabe o que eu fiz depois que você desligou na minha cara? Minha voz saiu mais baixa agora, mais perigosa. Peguei um táxi, sozinha. Fui pro hospital, sozinha. Fiquei 5 dias internada, sozinha. Coloquei 2 stents no coração, sozinha. E sabe por que eu não morri? Olhei para os dois. Porque Deus quis que eu ficasse viva tempo suficiente para fazer justiça. Abri a pasta azul. Tirei os laudos médicos. Laudo neurológico, assinado pela doutora Helena Azevedo. Atesta minha plena capacidade mental. Laudo psiquiátrico, assinado pelo Dr. Marcelo Fonseca. Atesta minha lucidez e capacidade de discernimento. Empurrei os papéis para eles. Vocês acharam que iam fazer o quê? Me declarar incapaz? Me internar num asilo? Assumir meus bens enquanto eu ainda respirava? Diego levantou os olhos, chocado. Mãe, quem te disse? Você perguntou pro porteiro se eu tinha problema de memória. Minha voz saiu como um chicote. Você estava levantando informações para me internar, para me tirar do caminho, para pegar meu dinheiro. Bruna se levantou. Eu não vou ficar ouvindo. Senta. Minha voz era gelo. Ainda não terminei com você. Ela sentou devagar. Abri a pasta preta. A última. A pior. Tirei as fotos. Coloquei na mesa uma por uma. Bruna no motel. Bruna beijando o personal. Bruna saindo do motel em horários de trabalho. 1, 2, 3, 4 fotos diferentes. Diego pegou uma foto, as mãos tremendo. Olhou para Bruna. O rosto dele desmoronando em tempo real. Bruna, o que é isso? Ela tentou pegar as fotos. Eu segurei a mão dela. Não, ele vai ver tudo. Coloquei os prints das conversas, as mensagens explícitas. Os planos de pegar a herança e viajar com o amante. Os planos de deixar Diego trabalhando enquanto ela aproveitava a vida. Diego lia cada mensagem, cada palavra. E eu via meu filho se destruindo ali na frente. Mas era necessário. Ele precisava ver quem ele tinha escolhido no lugar da mãe. Bruna, a voz dele saiu quebrada. Você me traiu. E ainda planejou roubar minha mãe? Ela se levantou de novo, furiosa. Sua mãe é uma velha manipuladora. Ela tá inventando tudo isso para separar a gente. Olhei para ela, friamente. Inventei as fotos? Inventei as conversas? Inventei suas dívidas? Diego continuou sentado, segurando as fotos, chorando. Mãe, eu fui um monstro. Eu não tenho nem como pedir perdão. Peguei o último documento, o mais importante. Coloquei na mesa. Não precisa pedir perdão, Diego, porque eu já tomei minhas decisões. Ele olhou para o papel. Era o testamento registrado. Meus 3 imóveis comerciais foram doados em vida para o Instituto de Caridade São Vicente de Paulo. Processo já concluído. Não são mais meus. Minha previdência privada, R$ 197.000, tem como beneficiária a Marcela. Meu apartamento será vendido. O dinheiro será dividido entre o lar de idosos da Paróquia São Pedro e a Associação do Coração.
Bruna ficou branca. Você não pode fazer isso. Tem legítima, tem direito. Eu posso fazer isso. E fiz. Artigo 1862 do Código Civil. Deserdação por ofensa física ou injúria grave. Negligência com idosa. Abandono material e afetivo. Está tudo documentado. Histórico de ligações mostrando que pedi socorro. Relatório médico mostrando que cheguei sozinha com princípio de infarto. Registro de 5 dias internada sem visitas. Depoimento do porteiro. Tudo registrado em cartório. Incontestável. A voz de Cecília veio do corredor. E se tentarem contestar judicialmente, vão perder. Eu garanto. Cecília saiu do quarto. Entrou na sala. Talher impecável. Pasta executiva na mão. Olhou para os dois como um juiz olha para criminosos. Doutora Cecília Rodrigues, advogada da Dona Marta há 23 anos. Todos os documentos foram registrados seguindo o mais rigoroso protocolo legal. Qualquer tentativa de contestação vai resultar em exposição pública de todas as provas que vocês viram hoje, incluindo a traição conjugal. Bruna começou a chorar, não de tristeza, de raiva, de ódio. Pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Diego ficou. Caiu de joelhos no chão. Segurou minha mão. Mãe, me perdoa. Eu vou consertar tudo. Vou terminar com ela. Vou fazer terapia. Vou reconquistar sua confiança. Retirei minha mão devagar. Não, Diego. Você teve sua chance. Quando eu estava sozinha naquele hospital. Quando eu te liguei pedindo socorro. Quando eu precisei de você. Você escolheu ela. Escolheu o dinheiro. Escolheu tudo. Menos a mãe. Ele soluçava no chão. Por favor, mãe. Levantei da cadeira. Fui até a porta. Abri. Pode ir, Diego. Não tenho mais nada para falar. Ele levantou cambaleando. Passou por mim. Parou no batente da porta. Olhou para trás. Eu te amo, mãe. Olhei para ele. Meu filho. Aquele bebê que eu carreguei no colo. Aquele menino que eu ensinei a andar. Aquele homem que me traiu da pior forma. Eu também te amei, Diego. Passado. Fechei a porta. E pela primeira vez em meses, senti paz. 3 semanas depois daquele confronto, acordei com o sol entrando pela janela do meu apartamento novo. Menor, mais prático. 2 quartos num prédio sem elevador na Cidade Baixa. Perto da igreja, perto do mercado, perto da vida simples que eu sempre quis. Vendi meu apartamento antigo em 2 semanas. 420 mil reais. Divididos conforme planejado. 210 mil para o Lar de Idosos São Pedro, 210 mil para a Associação do Coração. As 2 instituições fizeram cerimônias de agradecimento. Fui nas 2, chorei nas 2, mas eram lágrimas boas. Os imóveis comerciais já estavam transferidos para o Instituto São Vicente, gerando renda para famílias carentes. O aluguel que ia para a academia da Bruna agora pagava cesta básica, material escolar, consultas médicas para quem precisava. A previdência privada mudou beneficiária. Marcela chorou quando soube. Tia, eu não fiz isso por dinheiro. Eu sei, minha filha. Por isso você merece. Acordo às 6. Tomo café na padaria da esquina. Pão quente, café com leite, conversa com Dona Rosa, a doceira. Ela me conta da vida dela. Eu conto da minha. Volto para casa andando. Subo 3 lances de escada devagar. Mas subo. O médico disse que exercício faz bem pro coração. Às terças e quintas, vou na paróquia São Pedro. Ajudo na distribuição de alimentos. Separo as cestas básicas com outras voluntárias. Dona Irene, Dona Lourdes, Seu Manuel. Gente simples, gente boa. Gente que valoriza a presença, não herança. Às quartas e sábados, tenho aula de pintura em tela com um grupo da terceira idade. Descobri que tenho jeito. Pintei um pôr do sol sobre o Guaíba. Pintei a Igreja das Dores. Pintei a Redenção com crianças brincando. O professor disse que tenho sensibilidade. Às sextas faço caminhada com Marcela no Parcão. 3 quilômetros. Devagar, mas constante. Conversamos sobre tudo. Sobre a vida dela, sobre a minha. Sobre como as coisas mudam. Ela me disse que está namorando de novo. Um médico veterinário. Levou ele para me conhecer. Gente boa. Olhos gentis. 1 mês depois do confronto, Marcela me contou as notícias. Diego se separou da Bruna. Foi inevitável depois das fotos. Ele não conseguiu olhar para ela da mesma forma. Ela não conseguiu esconder o que era. Bruna voltou para a casa dos pais em Canoas. O personal trainer sumiu quando viu que não ia ter dinheiro de herança. A franquia de academia nunca saiu do papel.
Os 50 mil do empréstimo viraram dívida permanente. Diego teve que devolver o carro para não perder para o banco. Saiu do apartamento de 3.500. Alugou um quarto numa república em Petrópolis, R$ 600 por mês. Divide com 2 estudantes universitários. Aos 42 anos, voltou a morar em pensão. O emprego na Lumitec foi embora. Corte de pessoal. Ficou 2 meses desempregado. Conseguiu uma vaga como vendedor numa loja de materiais de construção. Salário de R$ 3.000. Comissão por meta. Marcela disse que ele começou terapia, 2 vezes por semana. Está tentando entender onde errou, como deixou uma mulher manipulá-lo contra a própria mãe, como destruiu a relação mais importante da vida dele por causa de dinheiro que nunca foi dele. Ele me liga toda semana, toda quinta-feira, 6 da tarde. Eu atendo, deixo ele falar. Ele chora, pede perdão, diz que quer reconstruir nossa relação, que está fazendo terapia, que terminou com Bruna, que aprendeu a lição. Eu ouço, não desligo, mas também não prometo nada. Encontrei com ele uma vez, 2 meses depois do confronto, num café neutro no bairro Moinhos de Vento. A Marcela que organizou, ela ficou numa mesa do lado, de olho. Diego chegou de ônibus, cansado, roupa simples, sem gel no cabelo, sem relógio caro, sem nada daquele verniz de sucesso que a Bruna tinha construído. Sentou na frente, pediu um café preto, ficou olhando para a xícara, sem coragem de olhar para mim. Mãe, a voz dele saiu embargada. Eu perdi tudo. Meu casamento, minha casa, meu carro, meu emprego. Mas o pior foi perder você, perder sua confiança, perder seu amor. Tomei um gole do meu cappuccino. Olhei para ele, aquele homem quebrado na frente, meu filho, que um dia foi minha alegria. Você não perdeu tudo, Diego. Ele levantou os olhos esperançoso. Você só perdeu o que nunca valorizou. Vi as lágrimas dele caírem, silenciosas, pesadas. Eu valorizava você, mãe. Eu só me perdi. A Bruna me manipulou, me fez acreditar que... Levantei a mão. Não bota a culpa só nela. Você escolheu acreditar. Você escolheu me ignorar. Você escolheu dizer que tanto fazia se eu morresse. Foram palavras da sua boca, Diego, não da boca dela. Ele cobriu o rosto com as mãos. Chorou ali, no meio do café, sem se importar com quem estava vendo. Eu queria morrer quando lembro do que te falei. Eu queria voltar no tempo e me dar um tapa na cara. Não dá para voltar no tempo. Falei, firme. Só dá para seguir em frente. Eu segui. Você precisa seguir também. Mas eu quero que seja comigo você seguindo, mãe. Quero reconquistar seu amor. Olhei pela janela do café. Porto Alegre lá fora. Carros, gente, vida acontecendo. Diego, eu não sei se isso é possível. Você quebrou algo dentro de mim que talvez não tenha conserto. Mas a gente pode tentar? Ele segurou minha mão. Aquela mão que eu segurei quando ele era bebê, quando era criança, quando era jovem. Por favor, mãe, me dá uma chance de provar que eu mudei. Retirei minha mão devagar. Não é sobre você provar nada, Diego. É sobre eu decidir se quero abrir meu coração de novo para alguém que já deixou claro que minha vida não valia nada. Fiquei mais meia hora ali. Ele me contou da terapia, do trabalho novo, de como estava reconstruindo a vida tijolo por tijolo, como eu mesma ensinei. De como estava aprendendo a viver com menos, a valorizar coisas simples, a entender que dinheiro não compra dignidade. Quando me levantei para ir embora, ele me abraçou. Um abraço desesperado, como quem abraça alguém pela última vez. Eu te amo, mãe. Dei 2 tapinhas nas costas dele. Carinho automático. Memória muscular de anos sendo mãe. Eu também te amei, Diego. Mas amor não basta quando o respeito acabou. Saí do café. Marcela veio comigo. Andamos em silêncio até o ponto de ônibus. Você vai perdoar ele um dia, tia? Olhei para o céu de Porto Alegre. Nublado. Típico gaúcho. Não sei, Marcela. Tem feridas que cicatrizam. Tem feridas que deixam marca para sempre. Hoje, 4 meses depois daquele dia no hospital, acordo agradecendo. Agradecendo por estar viva, por ter saúde, por ter descoberto a tempo que existência sem respeito não é vida. Tomo meu café com Dona Rosa. Dona Marta, a senhora tá com cara boa hoje. Estou bem, Rosa, melhor do que estive em anos. Vou na feira com Dona Irene, minha vizinha nova. Escolhemos tomates juntas. Pechinchamos o preço da alface. Rimos à toa. Dividimos táxi na volta. Almoço sozinha. Mas não é uma solidão triste. É uma solidão escolhida. Tranquila.
Coloco música de Elis Regina, faço um risoto de frango, como olhando a cidade baixa pela janela. De tarde, bordo toalhas para o bazar beneficente da igreja. Minhas mãos ainda tremem um pouco por causa dos remédios do coração. Mas bordo, ponto por ponto. Paciência. Diego continua ligando toda quinta. Já são 17 ligações. 17 vezes que ele pede perdão. 17 vezes que eu ouço, mas não prometo nada. Na última ligação, ele me contou que conseguiu pagar todas as dívidas. Pegou um bico de final de semana, entregando comida de aplicativo. Trabalha 7 dias por semana. Junta centavo por centavo. Já pagou o salão que a Bruna devia. Pagou os cartões. Está pagando o empréstimo. Estou aprendendo o valor do dinheiro, mãe. Do trabalho. Da dignidade. Ainda bem, filho. Nunca é tarde para aprender. Você está feliz, mãe? Olhei para o meu apartamento pequeno. Meus quadros na parede. Minhas plantas na varanda. Minha vida simples e leve. Estou, Diego. Estou em paz. Ele ficou quieto do outro lado. Depois suspirou. É tudo o que eu queria. Você em paz. Então fica feliz, porque eu consegui. Tem dias que penso em perdoar ele. De verdade. Não esse perdão protocolar, de atender telefone, mas um perdão real, de reconstruir vínculo, de voltar a ser mãe e filho. Tem dias que acho que é possível. Que as pessoas erram, aprendem, mudam, que família é para sempre, que sangue é mais forte que mágoa. Mas tem outros dias que olho para o meu peito, sinto a cicatriz dos stents, lembro da dor daquele hospital, das palavras dele ecoando no meu ouvido. Tanto faz se você morrer. E penso que tem coisas que não têm volta. Não é sobre guardar rancor, não é sobre vingança. Isso já passou. A justiça já foi feita. Ele colheu o que plantou. Eu protegi o que era meu. Está equilibrado. É sobre dignidade. É sobre não aceitar migalhas de afeto de quem te ofereceu o desprezo no prato principal. É sobre entender que a gente ensina às pessoas como nos tratar. E se eu aceitar de volta alguém que me tratou como descartável, estou ensinando que está tudo bem. E não está tudo bem. Ontem, Padre Augusto me chamou depois da missa. Marta, você parece mais leve. Estou, padre. Estou aprendendo a viver para mim. E seu filho? Como está a situação? Ele está se reconstruindo. Do jeito dele. No tempo dele. E você vai perdoar ele? Olhei para o crucifixo atrás do altar. Jesus pregado, sofrido, mas em paz. Eu já perdoei, padre. Perdoei para não carregar peso. Mas perdoar não significa voltar. Significa soltar. E eu soltei. Ele apertou minha mão. Você é uma mulher sábia, Marta. Não, padre. Sou uma mulher que aprendeu. Do jeito mais doloroso. Mas aprendi. Hoje é quinta de novo. Sei que às 6 o telefone vai tocar. Sei que vai ser o Diego. Sei que ele vai pedir perdão pela 18ª vez. Sei que ele vai perguntar se pode me ver, se pode me levar num almoço, se pode tentar consertar. E eu não sei o que vou responder. Talvez um dia eu aceite. Talvez um dia a gente consiga reconstruir algo. Não vai ser como antes. Nunca vai ser. Mas talvez dê para ser algo novo, diferente, com limites, com respeito. Ou talvez não. Talvez essa distância seja necessária para sempre, para que ele aprenda, para que eu me proteja, para que a gente entenda que amor não é obrigação de permanecer onde não somos valorizados. Não sei ainda. E tudo bem não saber. O que eu sei é que acordei hoje. Meu coração bateu. O sol nasceu. O café estava quente. A dona Rosa me cumprimentou. A Marcela me mandou mensagem. A dona Irene me convidou para assistir novela. Eu estou viva. E minha vida vale. Vale cada batida desse coração remendado. Vale cada manhã que eu acordo e escolho a paz. Vale cada não que eu digo para quem não me merece. Vale cada sim que eu digo para quem me valoriza. E se tem uma coisa que aprendi nessa jornada toda, desde aquela terça de manhã que quase morri até hoje, 4 meses depois, é isso. Dignidade não se negocia, não se vende, não se troca, não se coloca em promoção esperando que alguém valorize. Dignidade se protege, se defende, se honra. E quando alguém diz que tanto faz se você morrer, a melhor vingança não é desejar que eles morram também. A melhor vingança é continuar vivendo, mas vivendo bem, vivendo leve, vivendo em paz, porque no final, quem perdeu não fui eu. Eu estou aqui, de pé, respirando, sorrindo, plantando flores na varanda,
pintando telas, distribuindo cestas básicas, caminhando no parque, tomando café com amigas novas. Quem perdeu foi quem achou que eu era descartável e descobriu tarde demais que eu era insubstituível. Se você gostou dessa história, se ela te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Comenta aqui embaixo o que você sentiu. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque a gente não está sozinho. A gente é uma comunidade e juntos a gente se fortalece. Clica na próxima história que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que você vai se identificar. Um abraço forte e lembra, sua dignidade não se negocia. Mãe, você já viveu demais. Não vou gastar minha folga com festa de velha. Meu filho gritou no meu aniversário de 70 anos e saiu batendo a porta. Fiquei em silêncio, apenas sorri e apaguei as velas sozinha. No dia seguinte, ele recebeu uma ligação do banco. Eu havia cancelado o cartão empresarial e retirado ele da herança. Quando descobriu o valor, desmaiou na hora. Era sábado, 14 de março de 2024, 3 horas da tarde. Eu estava na minha sala em Copacabana, com aquela mesa posta com tanto carinho, toalha bordada que eu mesma fiz, bolo de chocolate de 3 andares que levei a manhã inteira preparando, salgadinhos que fiz na madrugada porque queria que ficasse tudo perfeito. Meu aniversário de 70 anos. 70 anos de uma vida inteira dedicada a esse menino que hoje me olhava com nojo, como se eu fosse um estorvo. Sandra, minha nora, estava sentada no sofá, segurando a pequena Sofia no colo. A menina de 6 anos brincava com a boneca, alheia ao que estava acontecendo. Gabriel, de 8 anos, parou de mexer no celular e olhou assustado para o pai. Rodrigo, pelo amor de Deus, é aniversário da sua mãe, Sandra murmurou, sem levantar os olhos. Ela sempre foi assim, quietinha, evitando confusão. Mas até ela percebeu que aquilo passou do limite. Não, Sandra, eu não aguento mais. Meu filho de 45 anos gritou como uma criança fazendo birra. Eu trabalho a semana inteira naquela concessionária, aguentando o cliente mal educado, chefe no meu pé, e no fim de semana ainda tenho que ficar aqui perdendo tempo com essas bobagens. Bobagens. Meu aniversário era bobagem. Eu estava de pé ao lado da mesa, segurando o isqueiro para acender as 70 velinhas que tinha colocado no bolo com tanto cuidado. Minhas mãos começaram a tremer. Senti aquele aperto no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com força. Rodrigo. Tentei falar, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. E a senhora ainda por cima está sempre gastando dinheiro com besteiras. Bolo caro, essas velas importadas, chamando os vizinhos. Mãe, a senhora tem que parar de ser gastadeira. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. 70 anos. 45 anos criando esse menino sozinha, trabalhando até tarde no meu ateliê para dar tudo o que ele precisava, pagando escola particular, faculdade, ajudando ele a casar, comprando enxoval para os netinhos. Dona Conceição, minha vizinha, estava sentada numa das cadeiras que eu trouxe da cozinha. Ela me olhou com pena e balançou a cabeça. Seu Antônio, o porteiro do prédio, que sempre foi gentil comigo, ficou constrangido e começou a se levantar para ir embora. Mãe, eu vou para casa. Não tenho paciência para isso hoje. Rodrigo pegou a chave do carro e se virou para sair. Papai, não vai cantar parabéns para a vovó? A vozinha do Gabriel me partiu o coração. Não, Gabriel. Parabéns é para gente nova que ainda tem muito para viver. Sua avó já viveu demais. O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. O único som que se ouvia era o tic-tac do relógio de parede e o meu coração batendo descompassado. Eu senti as pernas bambearem, como se fosse desmaiar. Ele abriu a porta e bateu com força. O barulho ecoou pelo apartamento inteiro. Sofia começou a chorar. Sandra levantou com a menina no colo, me deu um beijo no rosto e sussurrou. Me desculpa, tia Helena. Ele não está bem ultimamente. Não está bem? E eu como é que estava? Depois de uma vida inteira de sacrifícios, ser tratada como lixo no dia do meu próprio aniversário? Acendi as velas sozinha. Cantei parabéns para mim mesma, com a voz embargada. Fiz meu pedido, que Deus me desse força para entender o que tinha acontecido com meu filho. Quando todos foram embora e eu fiquei sozinha na sala,
olhando para aquele bolo intocado, aqueles salgadinhos que ninguém comeu, foi que as lágrimas vieram de verdade. Chorei como não chorava há anos. Mas o que eu ainda não sabia naquele momento mudaria tudo. Porque às vezes, meus queridos, precisamos chegar ao fundo do poço para descobrir a força que existe dentro de nós. E o que eu ia descobrir sobre meu filho nas próximas semanas ia me chocar de uma forma que eu nunca imaginei. Se vocês gostam de histórias reais como essa, se inscrevam no canal porque ainda tem muito mais para contar dessa história. Deixe um comentário de onde você está assistindo. Deixa eu voltar um pouco e explicar como cheguei até aquele momento devastador do meu aniversário. Porque nada acontece do nada, né? E olhando para trás, percebo que os sinais estavam ali há muito tempo, só que eu não quis enxergar. Meu nome é Helena Cardoso. Nasci e me criei aqui no Rio. Sou carioca da Gema. Sempre morei nesse apartamento em Copacabana, numa rua tranquila perto da praia. Meu falecido marido, José Carlos, comprou esse apartamento quando a gente se casou, em 1976. Era tudo bem mais barato na época, mas mesmo assim foi um sacrifício. José Carlos morreu há 15 anos, quando Rodrigo tinha apenas 30 anos. Foi um acidente de trânsito na lagoa, uma dessas fatalidades que a gente não espera. Rodrigo ficou devastado. Ele era muito apegado ao pai, e quando José morreu, parecia que uma parte dele morreu junto. Eu, que sempre trabalhei como costureira, tive que virar pai e mãe ao mesmo tempo. Meu ateliê ficava aqui mesmo em casa, no segundo quarto. Eu costurava vestidos de festa, roupas sob medida, fazia arranjos para casamentos, trabalhava até tarde, às vezes até de madrugada, para conseguir pagar todas as contas e ainda ajudar Rodrigo. Porque o menino sempre foi meio perdido para a vida prática, sabe? Desde pequeno, eu resolvia tudo para ele. Quando cresceu, não foi diferente. Faculdade de administração, eu que paguei. Curso de inglês, eu. Carteira de motorista, primeiro carro, tudo eu. Quando ele conheceu a Sandra, em 2012, achei que finalmente ele ia amadurecer. Sandra era uma menina simples, trabalhadora, família humilde, mas honesta. Ela morava em Realengo com a mãe, trabalhava como auxiliar administrativo numa clínica em Botafogo. Uma menina boa, educada, que tratava a mim com carinho e respeito. O casamento deles foi aqui em casa mesmo, uma festa pequena, mas bonita. Eu que paguei tudo. Buffet, decoração, até o vestido da noiva eu costurei. Sandra ficou linda, parecia uma princesa. Rodrigo estava feliz, e eu pensei, pronto, agora meu filho vai sossegar e construir a vida dele. Mas não foi bem assim. Logo depois do casamento, começaram os pedidos de dinheiro. Mãe, só dessa vez a gente está apertado. É só até eu receber a comissão do mês que vem. E eu, como sempre fiz, ajudava. Paguei a entrada do apartamento deles em Tijuca, um 2 quartos simples, mas arrumadinho. Financiei o primeiro carro. Quando Gabriel nasceu, em 2016, comprei toda a mobília do quarto. Carrinho, berço, roupinhas. É para o meu netinho, eu me justificava. E era verdade, eu fazia tudo aquilo de coração. Sofia nasceu 2 anos depois. Novamente eu ajudei com tudo. Hospital particular, enxoval completo, até uma babá nos primeiros meses eu paguei para Sandra poder se recuperar direito. Os anos foram passando e os pedidos de ajuda nunca pararam. Sempre tinha alguma conta atrasada, algum imprevisto, sempre alguma coisa. Eu já estava percebendo que Rodrigo não conseguia se organizar financeiramente, mas pensei que era coisa de jovem, que com o tempo ele ia aprender. O que eu não percebi foi quando a coisa começou a mudar de figura. Deve ter sido uns 3 anos atrás que ele começou a falar diferente comigo. Não era mais, mãe, você pode me ajudar? Era, mãe, você precisa me ajudar, como se fosse obrigação minha. E começou a dar palpite nos meus gastos também. Mãe, por que a senhora comprou esse sapato? Por que foi jantar fora com as amigas? A senhora precisa economizar. Como se eu fosse uma criança irresponsável. Sandra vinha me visitar escondido, sempre com pressa. Trazia as crianças para passar uma tarde comigo, mas ficava nervosa, olhando o relógio. Tia Helena, a gente não pode demorar muito, senão o Rodrigo fica bravo. Bravo? Por que ele ficaria bravo de a mulher dele me visitar? Eu comecei a notar que ele só vinha aqui quando precisava de alguma coisa.
Raramente ligava só para saber como eu estava. Nas datas importantes, Dia das Mães, meu aniversário, Natal, ele vinha com cara de quem estava cumprindo uma obrigação chata. Mas eu sempre arranjava uma desculpa na minha cabeça. Coitado, deve estar cansado do trabalho. Homem é assim mesmo, não é carinhoso que nem mulher. Pelo menos ele vem, né? Tem filho que abandona a mãe. O estranho é que, quanto mais eu ajudava financeiramente, menos carinho ele demonstrava. Era como se na cabeça dele eu tivesse que pagar para ter o amor do meu próprio filho. 2 anos atrás, ele começou a questionar mais seriamente os meus gastos. Dizia que eu estava ficando gastadeira, que pessoa da minha idade tinha que pensar no futuro, economizar para emergências médicas. Mãe, a senhora está com 70 anos. Não pode ficar gastando dinheiro à toa. E se precisar de tratamento médico? E se tiver alguma emergência? Na época, achei que ele estava sendo cauteloso, se preocupando comigo. Que bobinha eu era, né? Até que chegou aquele sábado fatídico do meu aniversário. 70 anos de vida, 45 anos dedicados inteiramente a ele e receber aquele tratamento. Quando ele saiu batendo a porta e me deixou sozinha com aquele bolo intocado, foi a primeira vez que uma suspeita atravessou minha mente. Será que meu filho não me via mais como mãe, mas como um obstáculo? Mas essa suspeita era só o começo. O que eu ia descobrir nas semanas seguintes ia me mostrar que a situação era muito pior do que eu imaginava. Na segunda-feira seguinte ao meu aniversário, acordei com uma sensação estranha. Sabe quando você sente que alguma coisa não está certa, mas não consegue colocar o dedo no que é? Era exatamente isso. Fiquei a manhã inteira tentando me distrair, organizando a casa, costurando uma saia para uma cliente, mas aquela conversa do Rodrigo não saía da minha cabeça. A senhora está gastando dinheiro à toa? Pessoa da sua idade tem que economizar. Por volta das 2 da tarde, decidi fazer uma coisa que não fazia há meses. Fui ao banco conferir meus extratos. Não que eu tivesse o hábito de ficar verificando conta todo dia. Sempre confiei no gerente e deixava tudo organizado, mas alguma coisa estava me incomodando. Peguei o ônibus na Rua Barata Ribeiro, linha que vai direto para o centro. Durante o trajeto, fiquei pensando na cara de nojo que meu filho fez quando disse que eu estava gastando dinheiro com besteiras. Que besteiras? Um bolo de aniversário? Umas velas? Desde quando demonstrar carinho virou desperdício? Chegando ao banco, sentei com o gerente, seu Maurício, que me atende há mais de 10 anos. Dona Helena, a senhora quer conferir alguma coisa específica? Quero ver os extratos dos últimos 6 meses, seu Maurício. Principalmente da conta empresarial. Quando ele imprimiu os papéis e me entregou, quase caí da cadeira. Nossa Senhora, vocês não acreditam no que eu vi ali. Minha conta empresarial, aquela que eu abri anos atrás para o ateliê e coloquei Rodrigo como procurador para me ajudar com as burocracias, estava sendo usada constantemente. Quase todo dia tinha movimentação. Posto de gasolina, R$ 250. Supermercado, R$ 480. Restaurante, R$ 320. Loja de roupas, R$ 600. E por aí vai. Seu Maurício, que história é essa? Eu não fiz essas compras. O gerente ajustou os óculos e olhou os extratos comigo. Dona Helena, todas essas movimentações foram feitas com o cartão empresarial da senhora. Veja aqui, tem a assinatura do seu procurador, Rodrigo Cardoso. Meu próprio filho estava usando meu dinheiro como se fosse dele. Quanto que deu tudo isso nos últimos 6 meses, seu Maurício? Ele pegou a calculadora e começou a somar. Olha só, dona Helena. Deu R$ 17.800. R$ 17.800. Quase R$ 18.000 que meu filho gastou da minha conta sem me falar nada. E ainda tinha coragem de dizer que eu era gastadeira. Saí do banco com as pernas bambas. No ônibus de volta, fiquei olhando aqueles papéis, tentando processar o que tinha descoberto. Será que era só isso? Será que não tinha mais coisa? Chegando em casa, liguei para Sandra. Ela atendeu no primeiro toque, mas a voz dela estava estranha. Oi, tia Helena. Sandra, filha, você está bem? Sua voz está diferente. Silêncio do outro lado da linha. Sandra? Tia, eu não posso conversar agora. O Rodrigo está aqui do lado. Sandra, eu preciso falar com você. É importante. Pode vir aqui em casa amanhã? Eu vou tentar. Na terça-feira de manhã,
Sandra apareceu na minha porta. Estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. As crianças estavam na escola. Entra, filha, vamos tomar um café. Sentamos na cozinha. Preparei aquele café bem forte que ela gosta, coloquei uns biscoitos na mesa. Sandra ficou mexendo na xícara, sem falar nada. Sandra, preciso te perguntar uma coisa e quero que você seja honesta comigo. Ela levantou os olhos, assustada. Você sabia que Rodrigo está usando meu cartão empresarial para tudo? A menina começou a chorar. Tia Helena, eu tentei falar com ele, mas ele disse que era normal, que a senhora tinha dado autorização. Que autorização que nada, Sandra. Ele gastou quase 18 mil reais em 6 meses sem me falar nada. Eu sabia que estava errado, tia. Mas ele disse que quando a senhora morresse, tudo ia ser dele mesmo, então não fazia diferença. Quando eu morresse? Sandra, que história é essa? Ela enxugou as lágrimas e me contou uma coisa que me gelou o sangue. Rodrigo estava dizendo para ela que eu estava ficando senil, que estava perdendo a cabeça, que logo logo ia precisar ser internada numa casa de repouso. Ele falou isso, Sandra? Falou, tia Helena. Ele disse que a senhora está esquecendo as coisas, que deixa o fogão ligado, que não consegue mais cuidar da casa direito. Gente, eu fiquei sem chão. Esquecer as coisas? Deixar fogão ligado? Eu que acordo todo dia às 6 da manhã, faço minha ginástica, leio o jornal inteiro, cuido da minha casa impecável, costuro até tarde da noite? E tem mais, tia Helena. Sandra hesitou. Fala, filha. Agora eu quero saber de tudo. Ele disse que a casa da senhora é muito grande para uma pessoa só, que seria melhor vender e colocar a senhora numa casa de repouso bem cuidada. Vender minha casa? A casa que eu e José Carlos compramos com tanto sacrifício? A casa onde criei meu filho, onde estão todas as minhas memórias? Sandra, você concorda com isso? Claro que não, tia Helena. A senhora está super bem, super lúcida. Mas ele não quer ouvir. Ele só fala que já está cansado de ter que cuidar da senhora. Cuidar de mim? Que cuidado que nada! O menino mal vinha me visitar. Sandra saiu de casa por volta das 11. Eu fiquei sozinha na sala, tentando processar tudo aquilo. Meu próprio filho estava planejando me internar à força e vender minha casa. E ainda por cima, estava me roubando, porque não tinha outro nome para aquilo. Roubo. Ele estava usando meu dinheiro sem permissão, me difamando, inventando que eu estava senil. Na quarta-feira, resolvi fazer uma investigação mais profunda. Liguei para a dona Conceição, minha vizinha, e perguntei se ela tinha notado algum movimento estranho no meu prédio. Helena, que bom que você ligou. Eu estava querendo falar com você sobre isso. Na semana passada, vi seu Rodrigo aqui com um casal, mostrando seu apartamento. Como assim, mostrando meu apartamento? Pois é, eles subiram com ele, ficaram lá dentro por mais de 1 hora. Quando desceram, escutei ele dizendo que você queria vender para ir morar numa casa de repouso. Meus queridos, eu pensei que ia ter um treco. Meu filho estava não só gastando meu dinheiro sem permissão, não só inventando que eu estava senil, como também estava mostrando minha casa para estranhos dizendo que eu queria vender. Na quinta-feira, liguei para o meu médico, Dr. Henrique, que me acompanha há anos. Marquei uma consulta para sexta-feira. Doutor, preciso que o senhor me examine completamente e me dê um laudo médico da minha condição mental. Dona Helena, a senhora está se sentindo bem? Algum problema? Contei toda a situação para ele. Dr. Henrique me conhece há 15 anos. Sabe que sou uma pessoa super lúcida, organizada, independente. Dona Helena, vou fazer todos os exames, mas posso adiantar que a senhora está perfeitamente bem, tanto física quanto mentalmente. Sua capacidade cognitiva está excelente para a idade. No mesmo dia, passei na imobiliária onde trabalha a filha da dona Conceição, a Patrícia. Queria entender melhor essa história de Rodrigo estar mostrando minha casa. Tia Helena, seu filho esteve aqui sim, na semana passada. Disse que a senhora queria vender o apartamento com urgência, porque ia se mudar para uma casa de repouso. E vocês não acharam estranho ele fazer isso sem eu estar presente? A gente achou um pouco estranho, sim. Por isso ainda não fizemos a avaliação. Queríamos conversar com a senhora primeiro. Pelo menos alguém teve bom senso. Patrícia, eu não tenho a menor intenção de vender minha casa.
Se meu filho aparecer aqui de novo com essa conversa, você me liga imediatamente, está bem? Voltei para casa com a cabeça fervendo. A cada descoberta, a situação ficava pior. Rodrigo não estava só gastando meu dinheiro. Ele estava orquestrando um plano completo para tomar conta da minha vida. Na sexta-feira, depois da consulta médica, passei no cartório para fazer uma procuração, revogando todos os poderes que tinha dado para Rodrigo ao longo dos anos. Queria ter controle total das minhas contas novamente. Foi quando descobri mais uma bomba. Rodrigo tinha tentado fazer um empréstimo no meu nome, usando minha casa como garantia. Dona Helena, seu filho esteve aqui há 2 semanas querendo fazer uma procuração mais ampla, que daria a ele poderes para fazer empréstimos e financiamentos em seu nome, me contou Dona Marisa, a tabeliã que me conhece há anos. E vocês fizeram? Não fizemos porque exigimos que a senhora viesse pessoalmente. Como ele insistiu que a senhora estava doente e não podia sair de casa, pedimos um laudo médico. Até agora, ele não trouxe. Menos mal que existem pessoas honestas no mundo. Sábado de manhã, uma semana depois daquele aniversário humilhante, Sandra apareceu na minha porta chorando desesperadamente. Trouxe as crianças, que ficaram brincando na sala enquanto conversávamos na cozinha. Tia Helena, eu não aguento mais. O que foi, filha? Rodrigo, ele está ficando agressivo comigo. Ontem à noite, quando cheguei do trabalho, ele estava me esperando furioso porque soube que eu vim falar com a senhora. Sandra me contou que Rodrigo estava controlando até os passos dela. Não podia me visitar, não podia trazer as crianças para me ver, não podia nem falar sobre mim em casa. Ele disse que a senhora está tentando colocar a família contra ele, que está inventando histórias para me manipular. E o que mais ele disse, Sandra? Tia Helena. Ela hesitou, como se tivesse medo de falar. Pode falar, filha. Agora eu quero saber de tudo mesmo. Ele disse que vai internar a senhora à força, que já conversou com um advogado sobre isso, que como a senhora está ficando senil, ele pode pedir uma interdição judicial. Interdição judicial? Meu próprio filho queria me interditar, como se eu fosse louca ou incapaz. E tem mais uma coisa, tia Helena. Ele não sabe que eu sei, mas encontrei uns papéis na gaveta dele. Parece que ele está devendo muito dinheiro. Que tipo de dívida, Sandra? Cartão de crédito, empréstimo no banco, até uns agiotas, tia Helena. Deve ser por isso que ele está tão desesperado para vender a casa da senhora. Agiotas. Meu filho estava devendo para agiotas e queria usar minha casa para pagar as dívidas dele. Quando Sandra foi embora, fiquei sozinha refletindo sobre tudo que tinha descoberto numa semana. A situação era muito pior do que eu imaginava. Rodrigo estava usando meu cartão empresarial há meses, gastando quase R$ 18.000 sem me falar nada. Estava inventando que eu estava senil para justificar uma futura interdição. Estava mostrando minha casa para possíveis compradores sem minha autorização. Tinha tentado fazer empréstimo usando minha casa como garantia. Estava planejando me internar à força numa casa de repouso. Estava devendo dinheiro para agiotas. E ainda estava controlando e ameaçando a própria esposa. Era domingo de manhã quando tudo ficou claro na minha cabeça. Eu estava sentada na varanda, tomando meu cafezinho, olhando para o mar de Copacabana, quando entendi o plano completo do meu filho. Rodrigo não me via mais como mãe. Eu era um obstáculo entre ele e o dinheiro. Na cabeça dele, eu já deveria ter morrido, deixado a herança para ele resolver seus problemas financeiros. Como eu estava demorando para morrer, ele resolveu acelerar o processo. Me interditar, me internar, vender minha casa e ficar com tudo. E o pior, ele estava fazendo isso friamente, calculadamente, sem nenhum remorso. Foi nesse momento que uma coisa mudou dentro de mim. A tristeza e a decepção se transformaram em uma raiva fria, calculada. Se meu filho queria jogar sujo, ia descobrir que a mãe dele não era tão bobinha assim. Porque, meus queridos, eu passei 70 anos nesse mundo não foi à toa. Mulher que criou filho sozinho, que trabalhou a vida inteira, que sempre se virou nos 30, não ia ser passada para trás por ninguém, nem mesmo pelo próprio filho. Na segunda-feira de manhã, liguei para o Dr. Roberto Mendes, meu advogado há mais de 20 anos. Doutor, preciso falar com o senhor com urgência, é sobre meu filho. Terça-feira, 9 da manhã, eu estava no escritório do doutor.
Roberto, na rua 1º de Março, com todos os extratos bancários, todos os documentos, o laudo médico, tudo organizadinho numa pasta. Dona Helena, isso que seu filho está fazendo tem nome: apropriação indébita e tentativa de fraude. E essa história de interdição forçada pode configurar tentativa de cárcere privado. E o que eu posso fazer, doutor? Primeiro, vamos revogar todos os poderes que a senhora deu para ele. Segundo, vamos bloquear qualquer tentativa dele de usar seus bens como garantia. Terceiro, vamos preparar uma estratégia para proteger completamente seu patrimônio. Foi quando o Dr. Roberto me fez uma pergunta que mudou tudo. Dona Helena, me diga uma coisa. Qual é o tamanho real do seu patrimônio? Eu nunca tinha contado para ninguém, nem mesmo para Rodrigo. Além da casa em Copacabana, que vale uns R$800 mil hoje em dia, eu tinha aplicações que vinham rendendo há 15 anos. A indenização do acidente do José Carlos, mais todo o dinheiro que economizei trabalhando no ateliê. Doutor, somando tudo, deve dar uns R$1.300.000. A cara dele mudou na hora. Dona Helena, a senhora tem mais de R$1 milhão e seu filho não sabe? Ele acha que eu sou só uma costureira aposentada, com uma casinha e umas economias. Nunca se interessou em saber direito. Foi aí que Dr. Roberto sorriu daquele jeito que advogado sorri quando tem uma ideia boa. Dona Helena, vamos dar uma lição nesse menino que ele nunca vai esquecer. Mas antes, preciso que a senhora me conte. A senhora quer dar uma chance para ele se explicar ou quer partir direto para o confronto? Pensei na cara de nojo que ele fez no meu aniversário, nas palavras "você já viveu demais", no desespero da Sandra, nos meus netinhos que estavam presenciando tudo aquilo. Doutor, chegou a hora de meu filho aprender que respeito não se pede, se conquista. E que mãe boba não é mãe morta. Se vocês estão curiosos para saber como eu resolvi essa situação, me contem nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. E não esqueçam de se inscrever no canal, porque a história da minha vingança contra meu próprio filho está só começando. Saí do escritório do Dr. Roberto com uma sensação que não tinha há anos: determinação. Pela primeira vez desde aquele aniversário humilhante, eu me senti no controle da situação. Rodrigo achava que estava lidando com uma velhinha indefesa? Pois ia descobrir que se enganou feio. Durante os próximos 15 dias, organizei tudo nos mínimos detalhes. E posso dizer para vocês, descobri aliados onde menos esperava e algumas surpresas que nem eu imaginava. Na quarta-feira seguinte à consulta com o advogado, resolvi fazer uma coisa que nunca tinha feito na vida: investigar a situação financeira do meu próprio filho. Dr. Roberto me orientou sobre como proceder legalmente. Comecei conversando com Patrícia, da imobiliária. Expliquei toda a situação para ela e pedi para me avisar se Rodrigo aparecesse lá de novo. Tia Helena, posso fazer uma coisa melhor. Vou ligar para ele dizendo que encontrei um comprador interessado no apartamento da senhora que quer fazer uma proposta. Assim, a gente descobre até onde ele está disposto a ir. Menina esperta. Na sexta-feira, Patrícia me ligou com novidades. Tia Helena, seu filho veio correndo aqui. Não só confirmou que quer vender o apartamento da senhora, como pediu para agilizar tudo. Disse que a senhora está muito mal de saúde e precisa ser internada urgentemente numa casa de repouso. E qual foi a reação dele quando você disse o preço? Ele nem pechinchou. Aceitou R$800 mil na hora. Disse que queria receber tudo à vista. Inclusive já perguntou se poderia adiantar parte do dinheiro antes mesmo de assinar os papéis. R$800 mil à vista. Meu filho estava desesperado mesmo. A dívida dele devia ser maior do que eu imaginava. No mesmo dia, recebi uma ligação inesperada. Era Marcos, irmão da Sandra, que eu conhecia pouco, mas sempre achei um rapaz direito. Dona Helena, a senhora tem um tempinho para conversar comigo? É sobre minha irmã. Marcos veio aqui em casa no sábado de manhã. É um homem de 35 anos, trabalha como técnico em eletrônica, casado, tem 2 filhos pequenos. Sempre foi mais quieto, mas percebi que estava preocupado. Dona Helena, vou ser direto com a senhora. Sandra está sofrendo muito em casa. Rodrigo está controlando tudo que ela faz, não deixa ela sair, não deixa trazer as crianças para cá. Eu imagino, Marcos. Sandra me contou algumas coisas, mas tem mais coisa que ela não está falando nem para a senhora, nem para minha mãe. Rodrigo está ameaçando ela,
dizendo que se ela contar alguma coisa sobre os planos dele para a senhora, ele vai tomar as crianças dela. Tomar as crianças? Cada coisa que eu descobria sobre meu filho me deixava mais chocada. E tem outra coisa, dona Helena. Semana passada, Sandra me pediu para guardar uns documentos para ela. Disse que estava com medo que Rodrigo encontrasse. Marcos me trouxe uma pasta com papéis que Sandra tinha conseguido tirar xerox escondido. Meus queridos, quando vi aquilo, quase caí para trás. Rodrigo devia 120 mil reais no cartão de crédito. Tinha feito 3 empréstimos diferentes no banco, totalizando 80 mil reais. E o pior, tinha um papel manuscrito, uma espécie de reconhecimento de dívida com alguém chamado Toninho, no valor de 60 mil reais. Marcos, quem é esse Toninho? É um agiota conhecido no bairro onde eles moram, dona Helena. Pessoal pesado mesmo. 260 mil reais de dívida, por isso meu filho estava tão desesperado para botar as mãos no meu dinheiro. E tem mais uma coisa, dona Helena. Sandra me contou que Rodrigo falou que se conseguir vender o apartamento da senhora e internar a senhora, vai ficar livre desses problemas. Livre como, Marcos? Pelo que entendi, o plano dele é usar o dinheiro da venda da casa da senhora para pagar as dívidas. E depois, com a senhora internada, ele teria acesso ao resto do patrimônio da senhora também. Criminoso. Não tinha outro nome para o que meu filho estava planejando. Marcos ficou comigo quase 3 horas naquele sábado. Contou coisas que me gelaram o sangue. Rodrigo estava há meses falando mal de mim para as crianças, dizendo que a avó estava doente da cabeça, que estava virando um peso para a família. Dona Helena, Gabriel me perguntou outro dia se era verdade que a senhora estava ficando louca. Uma criança de 8 anos. Imagina o trauma que essas crianças estão sofrendo. Foi aí que algo mudou completamente dentro de mim. Uma coisa era meu filho me desrespeitar. Outra, completamente diferente, era ele traumatizar meus netinhos com mentiras sobre mim. Marcos, posso contar com sua ajuda? Claro, dona Helena. Sandra é minha irmã. Essas crianças são meus sobrinhos. Não posso deixar essa situação continuar. No domingo, fui à missa na igreja do bairro, como sempre faço. Depois da missa, conversei com o Padre Francisco, que me conhece há mais de 20 anos. Padre, preciso de um conselho. É sobre meu filho. Contei toda a situação para ele. Padre Francisco me ouviu com atenção e depois disse uma coisa que não esqueci mais. Helena, às vezes o maior ato de amor que podemos fazer por alguém é colocar limites. Seu filho precisa aprender que suas ações têm consequências e você precisa se proteger. Mas, padre, ele é meu filho. E justamente por isso, você não pode permitir que ele continue nesse caminho destrutivo. Proteger seu patrimônio não é só proteger você, é proteger o futuro dos seus netos também. Segunda-feira de manhã, voltei ao cartório com Dona Marisa. Revogamos oficialmente todos os poderes que Rodrigo tinha sobre minhas contas e meus bens. Além disso, criei uma conta nova, transferi todas as minhas aplicações para lá e coloquei uma senha extra de segurança. Dona Helena, agora seu filho não tem mais acesso nenhum aos seus bens. Se ele tentar alguma coisa, vai descobrir que não consegue. Na terça-feira, Dr. Roberto me ligou com uma proposta. Dona Helena, que tal se a gente armasse uma situação para ver até onde seu filho está disposto a ir? Como assim, doutor? Vou pedir para um investigador amigo meu se passar por um possível comprador do seu apartamento. Vamos ver se seu filho está mesmo disposto a vender a casa da senhora por conta própria. Na quinta-feira, o investigador, um senhor chamado João, muito profissional, me ligou com o resultado. Dona Helena, conversei com seu filho hoje de manhã. Ele não só confirmou que quer vender o apartamento, como também disse que a senhora já está com demência avançada e que precisa ser internada urgentemente. E o que mais ele falou? Disse que a senhora assinou todos os papéis dando procuração para ele, que tem total autonomia para vender o imóvel. Inclusive já sugeriu que eu trouxesse o contrato na próxima semana para assinar tudo de uma vez. Mentiroso! Não só estava usando meu dinheiro, como também estava inventando que eu tinha assinado papéis que nunca assinei. Ah, e tem mais uma coisa, dona Helena. Quando perguntei se poderia conhecer a senhora pessoalmente antes de fechar negócio, ele ficou muito nervoso e disse que seria impossível porque a senhora está muito confusa e não reconhece mais ninguém.
Chegou a hora de descobrir mais coisas. Na sexta-feira, fui visitar seu Antônio, o porteiro do meu prédio. Ele me conhece há 15 anos. Sempre foi muito respeitoso comigo. Seu Antônio, posso fazer umas perguntas sobre meu filho? Claro, dona Helena. Você tem notado alguma coisa estranha ultimamente? Seu Antônio olhou para os lados, como se estivesse com medo de alguém escutar, e me puxou para um cantinho mais reservado. Dona Helena, já faz tempo que quero conversar com a senhora sobre isso, mas não sabia como abordar o assunto. Pode falar, seu Antônio. Seu filho está vindo aqui às escondidas, principalmente quando a senhora sai. Na semana passada, vi ele subindo com uns homens meio suspeitos. Ficaram lá em cima por mais de 1 hora. Homens suspeitos como? Pareciam desses que trabalham com mudança, sabe? Estavam medindo os cômodos, anotando umas coisas. Quando desceram, escutei um deles falando que o negócio era certeiro, que a velha não ia nem perceber. A velha não ia nem perceber? Eles estavam planejando levar meus móveis, minhas coisas, e achavam que eu nem ia notar. E tem mais, dona Helena. Seu filho perguntou se eu podia deixar uns homens entrarem no apartamento da senhora na próxima semana. Disse que eram da casa de repouso que vinham buscar a senhora. Buscar? Como assim buscar? Seu Antônio, o que você respondeu? Falei que não podia deixar ninguém entrar sem a autorização da senhora. Ele ficou bravo, disse que eu estava dificultando as coisas, que era para o bem da senhora. Domingo de manhã, Sandra apareceu na minha porta com as crianças. Estava com uma marca roxa no braço. Sandra, o que foi isso? Nada não, tia Helena. Eu, que sou desajeitada, bati na porta. Sandra, me diz a verdade. Foi Rodrigo? Ela começou a chorar. As crianças estavam na sala vendo televisão, então pudemos conversar na cozinha. Tia Helena, eu não aguento mais. Ele está me batendo, está me ameaçando o tempo todo. Por que você não me contou antes? Ele disse que se eu contasse alguma coisa para a senhora, ia dizer que eu sou louca também, que ia tomar as crianças de mim e me internar junto com a senhora. A situação estava muito pior do que eu imaginava. Rodrigo não estava só me prejudicando, estava agredindo a própria esposa e usando meus netos como moeda de troca. Sandra, você tem algum lugar para ficar com as crianças? Minha mãe mora num apartamento pequeno em Realengo, mas se for preciso... Então faz o seguinte, você vai para a casa da sua mãe hoje mesmo e leva as crianças. Mas tia Helena, se eu sair de casa, ele vai ficar mais furioso ainda. Sandra, você vai sair de casa sim. E eu vou resolver essa situação de uma vez por todas. Ajudei Sandra a arrumar as coisas das crianças. Gabriel e Sofia estavam confusos. Não entendiam por que tinham que sair de casa de repente. Vovó, por que a mamãe está chorando? Sofia me perguntou. Não se preocupa, minha princesa. A mamãe está passando uns dias na casa da vovó Regina. Vocês vão se divertir muito lá. Gabriel, que é mais esperto, me olhou sério. Vovó Helena, meu pai disse que a senhora está doente. É verdade? Agachei na altura dele e segurei suas mãozinhas. Gabriel, escuta bem a vovó. Eu estou perfeitamente bem. Seu pai está passando por um momento difícil e está confundindo as coisas. Mas não se preocupa, porque a vovó vai resolver tudo. Depois que Sandra saiu com as crianças, liguei para Dr. Roberto. Doutor, chegou a hora. Quero que o senhor prepare tudo para o confronto final. Dona Helena, a senhora tem certeza? Depois que partirmos para o confronto, não tem mais volta. Doutor, meu filho está agredindo a esposa, traumatizando meus netos, me roubando, mentindo sobre minha sanidade mental e ainda planejando me sequestrar para uma casa de repouso. Chegou a hora dele saber quem é Helena Cardoso. Dr. Roberto marcou uma reunião para terça-feira de manhã. Vamos preparar tudo nos mínimos detalhes, dona Helena. Seu filho vai ter que prestar contas de tudo que fez. Na segunda-feira, Marcos me ligou. Dona Helena, Rodrigo está desesperado. Passou o fim de semana inteiro procurando Sandra e as crianças. Até foi na casa da minha mãe. Fez escândalo na porta. E o que sua mãe falou? Falou que Sandra estava sim, lá com as crianças, mas que não ia deixar ele entrar enquanto ele estivesse daquele jeito alterado. E como ele reagiu? Ameaçou chamar a polícia, disse que Sandra tinha sequestrado os filhos dele. Minha mãe falou que se ele quisesse chamar a polícia, era para chamar mesmo, que ela ia mostrar as marcas que ele deixou no braço da Sandra. Perfeito. Rodrigo estava perdendo o controle da situação, e isso ia facilitar nosso trabalho.
Terça-feira de manhã, estava no escritório do Dr. Roberto às 8 horas em ponto. Levei todos os documentos, todos os extratos, todas as provas que tinha coletado nas últimas 2 semanas. Dona Helena, vou ser direto com a senhora. Seu filho cometeu vários crimes: apropriação indébita, tentativa de fraude, falsidade ideológica, violência doméstica. Se quisermos, podemos processar ele criminalmente. Eu só quero uma coisa, doutor: que ele pare com essas loucuras e que aprenda a me respeitar. Se for preciso usar a justiça para isso, vamos usar. Dr. Roberto preparou um documento citando todas as irregularidades cometidas por Rodrigo e marcou uma reunião para quinta-feira de manhã. Vou ligar para ele dizendo que é sobre a venda do apartamento da senhora. Assim ele vem sem suspeitar de nada. Na quarta-feira, recebi uma ligação que não esperava. Era do Gabriel, meu neto. Vovó Helena, meu pai está muito bravo. Ele disse que a senhora fez a mamãe sair de casa, que a senhora está atrapalhando nossa família. Meu coração apertou. Aquela criança de 8 anos estava sofrendo por causa dos jogos sujos do pai. Gabriel, escuta bem a vovó. Sua mamãe saiu de casa porque seu pai estava machucando ela. A vovó só ajudou sua mamãe a ficar segura. Amanhã, vovó vai conversar com seu pai e resolver tudo isso. Vovó promete que vai ficar tudo bem? Prometo, meu amor. Amanhã, tudo vai mudar. Quinta-feira de manhã, 7h30. Estava arrumada, perfumada, com meu melhor vestido e minha bolsa cheia de documentos. Cheguei no escritório do Dr. Roberto antes do horário marcado. Dona Helena, a senhora está preparada? Estou, doutor. 70 anos de vida me prepararam para esse momento. Às 9 horas em ponto, Rodrigo chegou. Estava com cara de quem não dormiu, roupa amarrotada, aparência desleixada. Quando me viu sentada na sala do advogado, a cor sumiu do rosto dele. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Senta aí, Rodrigo. Chegou a hora de nós conversarmos. Doutor. Roberto colocou todos os documentos em cima da mesa: extratos bancários, papéis da tentativa de empréstimo fraudulento, declarações das testemunhas, laudo médico comprovando minha perfeita sanidade mental, documentos da dívida dele com agiotas. Rodrigo, Dr. Roberto começou. Seu nome é Rodrigo Cardoso, filho de Helena Cardoso? É. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, meu filho? Eu disse, me levantando da cadeira. É que chegou a hora da verdade. E foi aí que começou o confronto mais importante da minha vida. Se vocês querem saber como foi esse confronto e qual foi a reação do meu filho quando descobriu que eu sabia de tudo, comentem aqui embaixo se já tiveram coragem de enfrentar alguém da família quando foi necessário. Porque às vezes, meus queridos, o amor verdadeiro exige coragem para colocar limites. Rodrigo, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele, você sabe por que estamos aqui? Meu filho ficou olhando de mim para o doutor. Roberto tentando entender a situação. A cor tinha sumido completamente do rosto dele. Mãe, eu não entendo. O doutor me ligou falando sobre a venda do apartamento. Ah, você quer falar sobre a venda do meu apartamento? Peguei os papéis que estavam na mesa e comecei a ler em voz alta. Dia 28 de março, você foi na imobiliária da Patrícia e disse que eu queria vender minha casa porque estava com demência avançada. Dia 2 de abril, você trouxe um casal de estranhos para dentro da minha casa, dizendo que eu já tinha autorizado a venda. Dia 5 de abril, você tentou fazer um empréstimo de R$300 mil usando a minha casa como garantia. A cada palavra que eu falava, ele ficava mais pálido. As mãos dele começaram a tremer. Mãe, eu posso explicar? Pode explicar? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, mas não consegui me controlar. Você pode explicar R$17.800 gastos do meu cartão empresarial nos últimos 6 meses? Você pode explicar por que estava dizendo para todo mundo que eu estou senil? Dr. Roberto abriu uma pasta e colocou os extratos bancários na mesa. Rodrigo, estes são os comprovantes de todas as movimentações irregulares que você fez na conta da sua mãe. Rodrigo pegou os papéis com as mãos tremendo. Quando viu o total, quase caiu da cadeira. Mãe, eu ia repor tudo. Era só um empréstimo temporário. Empréstimo? Eu me levantei da cadeira e fiquei em pé na frente dele.
Empréstimo é quando a pessoa pede permissão antes de pegar o dinheiro, Rodrigo. O que você fez se chama roubo. Mãe, não fala assim. Eu sou seu filho. Ah, agora você lembra que é meu filho? No meu aniversário, quando me humilhou na frente de todo mundo, você lembrou que eu sou sua mãe? Doutor? Roberto interveio. Rodrigo, temos aqui também a documentação sobre sua tentativa de interdição judicial da sua mãe. Que interdição que nada! Isso é mentira. Mentira? Peguei outro documento. Você não conversou com o advogado Jonas Pereira sobre como internar sua mãe à força? Não disse para ele que eu estava com Alzheimer avançado? A cara dele. Gente, vocês tinham que ver. Ele percebeu que estava encurralado de todos os lados. Mãe, a senhora não entende. Eu estou passando por dificuldades financeiras. Ah, agora eu vejo. Bati a mão na mesa com força. 260 mil reais de dívida, Rodrigo. 120 mil no cartão de crédito, 80 mil em empréstimos bancários e 60 mil com agiota. Quando mencionei o agiota, ele quase desmaiou. Como a senhora sabe disso? Eu sei de tudo, Rodrigo. Sei que você espancou a Sandra. Sei que ameaçou tirar meus netos dela. Sei que estava planejando me sequestrar para uma casa de repouso. Mãe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus o quê? Você bateu na sua esposa, traumatizou meus netos dizendo que eu estava ficando louca, me roubou, mentiu sobre mim para meio Rio de Janeiro e ainda quer que eu tenha pena de você? Rodrigo começou a chorar. Não aquele choro de quem está arrependido. Era o choro de quem foi pego em flagrante e não tem mais para onde correr. Mãe, eu só queria resolver meus problemas. Resolvendo seus problemas destruindo a sua família? Eu estava furiosa. Você achou que ia fazer o quê, Rodrigo? Me internar, vender minha casa, pegar meu dinheiro e deixar seus filhos sem avó? Não era bem assim. Não era assim? Então me explica como era, porque eu quero muito entender. Doutor. Roberto colocou mais um documento na mesa. Rodrigo, este é o laudo médico da sua mãe, feito pelo Dr. Henrique na semana passada. Sua mãe está em perfeita sanidade mental. Tem capacidade cognitiva excelente para a idade. E sabe o que mais, meu filho? Eu me sentei de novo e olhei bem no fundo dos olhos dele. Você passou a vida inteira achando que eu era uma costureira boba que só servia para pagar suas contas. Quer saber qual é o meu patrimônio real? Rodrigo me olhou assustado. 1.300.000 reais, Rodrigo. Casa própria quitada, aplicações que rendem há 15 anos, investimentos que você nem sonhava que existiam. A cara dele... Meus queridos, foi como se tivesse levado um soco na barriga. 1 milhão. E você sabe o que eu decidi fazer com esse dinheiro depois de descobrir sua traição? Ele ficou mudo, só me olhando. Decidi que você não vai ver nenhum centavo dele. Foi aí que ele desabou completamente. Começou a soluçar, se jogou no chão do escritório, agarrou na minha perna. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu vou morrer. Os agiotas vão me matar. Agora você vem com essa conversa? Quando você me chamou de velha gastadeira, quando disse que eu já tinha vivido demais, você pensou nas consequências? Dr. Roberto tirou mais uma pasta. Rodrigo, aqui está a nova procuração da sua mãe. Todos os seus acessos aos bens dela foram revogados. E aqui? Ele mostrou outro documento. Está a nova disposição testamentária. Rodrigo, eu disse, me levantando de novo, tudo que é meu vai ficar para Gabriel e Sofia, em fideicomisso até eles completarem 25 anos. A tutora dos bens vai ser Sandra, não você. Como assim? A senhora não pode fazer isso. Posso sim, e já fiz. E sabe mais o que eu fiz? Processualmente, você está sendo investigado por apropriação indébita, falsidade ideológica e tentativa de fraude. Mãe, não me chama de mãe! Eu gritei com uma força que não sabia que ainda tinha. Mãe é quem cuida, protege, ama. Você só me via como um obstáculo entre você e o dinheiro. Rodrigo ficou uns 5 minutos chorando no chão do escritório. Dr. Roberto e eu ficamos esperando ele se recompor. Quando ele finalmente parou de chorar, eu me abaixei e falei bem baixinho. Rodrigo, você disse que eu já tinha vivido demais, pois saiba que vou viver muito mais. E você vai aprender a viver com as consequências dos seus atos. Mas mãe, e as dívidas? O que eu vou fazer? Isso você deveria ter pensado antes de me trair.
Agora você vai ter que se virar sozinho, como um homem adulto de 45 anos deveria fazer. Dr. Roberto explicou para ele que tinha duas opções: ou aceitava as novas condições, ou enfrentaria um processo criminal que poderia resultar em prisão. As condições são simples, eu disse. Primeiro, você vai devolver cada centavo que gastou da minha conta, em parcelas de R$ 500 por mês durante 3 anos. Segundo, você não vai mais se aproximar de mim ou da Sandra sem autorização. Terceiro, você vai fazer terapia para tratar essa compulsão por dinheiro que você desenvolveu. E se eu aceitar? Se você aceitar e cumprir direitinho, no final dos 3 anos eu penso em restabelecer uma relação normal entre nós, mas nunca mais na condição de filho que explora a mãe. Rodrigo assinou todos os papéis com as mãos tremendo. Quando saiu do escritório, parecia um homem destruído. 2 dias depois, Sandra voltou para casa. Rodrigo estava diferente, humilde, cabisbaixo, pedindo desculpas a toda hora. As crianças voltaram a me visitar normalmente. No domingo seguinte, uma semana após o confronto, Rodrigo apareceu na minha casa. Trouxe flores, se ajoelhou na minha sala e chorou pedindo perdão. Mãe, eu não sei o que deu em mim. Eu virei um monstro. Rodrigo, você se deixou dominar pela ganância e pela irresponsabilidade. Mas isso tem solução, desde que você queira mudar de verdade. Nos meses seguintes, acompanhei de perto a transformação dele. Começou a fazer terapia, arrumou um segundo emprego para pagar as dívidas, parou completamente de pedir dinheiro emprestado. Sandra floresceu. Sem a pressão e as agressões, ela voltou a ser aquela menina alegre que conheci. As crianças pararam de ter medo, voltaram a brincar normalmente. Gabriel me disse outro dia: Vovó, meu pai pediu desculpas para mim e para Sofia. Disse que mentiu sobre a senhora estar doente. Hoje, 8 meses depois daquele confronto, posso dizer que valeu a pena. Rodrigo me visita todo fim de semana, mas agora com respeito verdadeiro. Traz as crianças, ajuda nas tarefas da casa, me chama para almoçar fora, mas sempre pagando com o próprio dinheiro. Ele ainda tem 10 meses para terminar de me pagar o que deve. E cumpre religiosamente. Todo dia 500 reais na minha conta. Quanto a mim, estou vivendo melhor do que nunca. Viajei para visitar parentes no interior, reformei o apartamento, comprei roupas novas, até comecei a fazer aulas de dança de salão na 3ª idade. E sabem o que descobri? Que nunca é tarde para se impor, para exigir respeito, para mostrar que você não é bobo só porque tem cabelo branco. Meus netos hoje sabem que a vovó Helena não é uma velhinha indefesa. Sou uma mulher forte, que soube se defender quando foi preciso, e quando eles crescerem, vão herdar não só o dinheiro, mas o exemplo de uma avó que nunca baixou a cabeça. Porque, meus queridos, deixa eu falar uma coisa que aprendi nesses 70 anos de vida. Respeito não tem idade, dignidade não tem prazo de validade, e amor verdadeiro às vezes exige limites rígidos. Rodrigo aprendeu que a mãe dele não era um banco que ele podia sacar quando quisesse. Aprendeu que família não é sinônimo de exploração gratuita. E, principalmente, aprendeu que suas ações têm consequências. Hoje, nosso relacionamento é baseado em respeito mútuo, não em chantagem emocional ou dependência financeira. E isso, meus queridos, não tem preço. Se essa história tocou o coração de vocês, deixem nos comentários de onde estão assistindo e me contem se já passaram por alguma situação parecida. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa encontrar coragem para se defender. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias reais de superação. E assistam agora a próxima história que está aparecendo na tela, sobre uma mulher que descobriu a traição do marido da pior forma possível.